A lei de informação que você mencionou, e você diversas vezes falou sobre receber recursos do governo, mas aqui na lei 13.019, ela estabelece que são convênios com transferência ou não de recursos, certo? Então, todas essas obrigações que você estava mencionando, entre outras, elas se estendem às organizações que têm convênios com o poder público de uma maneira geral, sem transferência de recursos também? Bom, a preocupação da lei de acesso à informação é com o gasto do dinheiro. Tá? Então, não há dúvida que quando você recebe recursos públicos, você é obrigado a fazer a prestação de contas. Então, eu diria que ela não obriga você a divulgar um convênio onde não há transferência de recursos. Mas também nós temos que entender um pouco a dinâmica, né? Ou seja, não há transferência de recursos, mas que tipo de compromissos de investimento são criados no bojo daquele instrumento, né? Que pode ter uma situação que não passa para a minha organização, mas eu obrigo o governo a passar para uma outra organização, né? Então, a gente também tem que entender que a lógica é uma lógica republicana de saber o que é feito com o recurso do governo federal. Mas se a sua entidade não recebeu o recurso, você não precisaria, pela Lei de Acesso à Informação, divulgar esse convênio. E nem pela legislação de parcerias atual, né? Seria isso. Muito obrigado. Samira. Bom dia a todos. Eu estou super contente de estar aqui com todo mundo. Acho que esse tema é realmente palpitante, desafiante, e fico muito feliz de poder estar com vocês dois aqui, ajudando a gente a desvendar aí os mistérios desse marco regulatório, né? Uma das perguntas que eu ia fazer era justamente sobre a questão específica da não transferência de recursos, porque eu acho que estamos todos no mesmo balaio, aqueles que recebem e aqueles que não recebem, com maior ou menor grau de exposição, mas estamos todos, né? Não temos ainda alguma coisa que nos assegure uma regra diferenciada, dependendo do tipo de compromisso que está sendo assumido, né? E a outra questão que eu queria levantar e debater um pouco é exatamente essa questão específica dos controles internos, seja em nível de conselho fiscal, seja mesmo em nível de governança, né? Não raro as entidades têm conselhos fiscais, mas eles não necessariamente são instituídos como um órgão permanente. Eles podem ou não vir a ser instituídos. Eu tenho a impressão que, em função da legislação que deve entrar em vigor em janeiro, para aqueles casos em que a entidade efetivamente esteja vivendo o recebimento de recursos públicos, eles passam a ter uma necessidade mais premente do que para aquelas organizações em que efetivamente isso não acontece, em função da própria legislação da 13.019 não ter sido explícita sobre a permanência ou não desse órgão, né? E indo um pouquinho mais além, eu queria abrir uma conversa sobre as questões específicas de governança, né? Que tipo de providências, de processos, de procedimentos seriam razoáveis de se imaginar nesse novo cenário legislativo, até para os confortos necessários para os dirigentes das entidades. Né? Entidades maiores, em que você tem um grau de descentralização de decisões bastante importante, o fato de você ter um código de conduta, o fato de você ter regramentos específicos em relação a essas tomadas de decisão, importam mais, importam menos, mitigam ou não o risco que você tem na assunção de uma obrigação solidária pelo dirigente na formalização de um convênio, né? Veja, Samira, isso é uma questão de fato muito importante, né? Volto a dizer, a preocupação é com o gasto do dinheiro. Então, aqueles convênios onde você não tem repasse de recursos governamentais para você, você teria, digamos assim, uma desoneração dessas obrigações de prestar contas ou não. Mas tudo depende. Por quê? Porque não é só o que vem para você, mas o que vai para alguém indicado por você, se esse alguém fez alguma coisa errada. Porque se a gente olhar, por exemplo, a lei anticorrupção, você tem a responsabilidade daquelas pessoas que comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática de atos ilícitos. Se eu sou uma grant maker e dou para uma ONG local e ela faz o ato ilícito, eu subvencionei o ato. Então, e se da mesma forma eu patrocinei, né, eu criei um convênio, não, prefeitura, você vai repassar para essas entidades na ponta que eu vou coordenar, o dinheiro não vem para mim, mas vai para eles,
eu posso ser responsabilizado pela lei anticorrupção se a entidade da ponta fizer alguma coisa errada. Então, toda organização que financia outras entidades, ela tem que ter a regra de compliance para assegurar que a entidade financiada não está fazendo nada errado, nem pagar a tal da taxa de urgência lá para conseguir um alvarazinho, uma certidão, ou para fazer uma vista grossa, porque isso pode detalhar. E a gente nunca sabe como isso irradia, né? Se a gente pensar nessa, né, na notória Operação Lava Jato, ela começou com problema num posto de gasolina, não na Petrobras, foi num posto de gasolina, lavagem de dinheiro num posto de gasolina, quer dizer, uma atividade muito pequenininha, muito aparentemente distante. Quando você vê, você pega a cadeia, uma linha toda, e aí, como disse o procurador-geral, né, cada vez que eu acho uma pena, eu puxo, sai uma galinha, né, porque é cada vez maior o problema. Então, nós temos que pensar nisso, né, quer dizer, se eu pego recurso público, eu tenho que tomar cuidado. Se eu financio entidades, eu também tenho que tomar cuidado com as que eu financio, né, e aí eu tenho que criar um programa de compliance, né, não só para a minha organização, mas para aqueles para quem eu canalizo recursos, né? E o Conselho Fiscal tem esse papel, né? A lógica de um Conselho Fiscal é uma lógica de independência de um órgão independente com capacidade de analisar os livros e os atos. Pressupõe-se, então, uma capacidade operacional, né? Se a gente olhar nas grandes companhias abertas, né, nas companhias listadas na Bolsa, os conselhos fiscais têm seus regimentos, têm até estrutura, tem uma secretaria que apoia o Conselho Fiscal, tem uma dinâmica de relatórios, eles têm acesso a informações, eles têm canal direto com as pessoas, eventualmente eles podem acompanhar pelos softwares de gestão, né, pelos SAPs das organizações. O Conselho Fiscal tem acesso, ele não é alguém que só vai a cada ano, a cada trimestre, recebe um balanço. Ele não analisa o balanço. Ele analisa a operação da organização, né? Ele vê o filme, ele não vê a foto, que é o balanço. Até porque o balanço é o the end, né, no filme, né? Só o pedacinho final, né? Você não sabe o que aconteceu para chegar naquela cena final. Então, o Conselho Fiscal ele está institucionalizado. Esse é o primeiro aspecto. A lei de parcerias exige o Conselho Fiscal como previsão estatutária. Agora, aquilo que foi colocado, pode ser permanente ou não permanente, ou seja, eu posso ter eleição de pessoas, eu posso deixar o órgão vago. Se eu sou o MOCIP, eu sou obrigado a mantê-lo operante ano após ano, porque a lei de OCIPs exige um Conselho Fiscal com capacidade de reportar, portanto, um conselho que é ativo. Se eu pensar num recurso público, eu tenho que ter o Conselho Fiscal operante durante a vigência daquele termo de fomento ou parceria. E aí ele poderia ser, né, não permanente. Mas não há dúvida que ser conselheiro fiscal se tornou muito mais complexo. E não há dúvida de que ser uma organização sem fins lucrativos no Brasil se tornou mais complexo pela lei anticorrupção, né? E eu tenho certeza que se você pega financiamento internacional, se o seu financiador internacional sabe dessa lei, ele vai exigir regra de compliance sua. Porque, como pela lei ele pode ser responsabilizado, então ele vai ter que ter certeza que você tem procedimentos internos. E isso é importante no seu processo decisório. Porque o corrupto pode ser o gestor da ponta, que fez aquilo por vontade própria. Mas a responsabilização é na cadeia inteira. Por isso que se você tem um porteiro racista, a organização paga. Não porque o presidente mandou ele ser racista, porque ele teve uma atitude racista e responsabiliza toda a cadeia de comando superior a ele. Essa dinâmica existe, né? Só complementando, o que é interessante também, a lei anticorrupção, ela vai trazer a possibilidade de se aplicar multas ou, enfim, sanções a organizações que tenham sejam constatadas essas práticas, e ela estabelece, inclusive, que na gradação dessa multa, a existência dos mecanismos de compliance
vai ser observada como uma iniciativa, enfim, que pode reduzir, inclusive, no impacto da sanção que vai ser aplicada. Então, na diminuição dessa multa ou dessa sanção. E outro ponto que ela coloca é que não basta existir normas de compliance, mas a organização deve ter a preocupação de que essas normas sejam conhecidas e respeitadas. E esse é um ponto muito importante, porque é muito comum que as organizações façam capacitações com sua equipe, inclusive reuniões em que onde você vai se organizar para o início de um projeto, eventualmente. E quando a gente está falando do uso de recursos públicos, especialmente, essa é uma obrigação que é muito importante estar presente na gestão desses projetos. Então, pela Lei 3.019, as organizações vão dever ter um regulamento de compras e contratações, que é justamente um regulamento que vai trazer as regras de como a organização vai gastar e gerenciar aquele recurso público. Então, esses são instrumentos que fazem parte de um programa de compliance de instituições sem fins lucrativos que aplicam recursos públicos, né? Então, é interessante pensar também como fazer com que essa ideia da compliance não seja só mais uma obrigação a cumprir, mas a forma como você pode impactar os programas que a organização já desenvolve, de treinamento, de capacitação, das próprias reuniões e regras técnicas para o desenvolvimento dos projetos, buscar fazer isso de uma maneira, enfim, mais orgânica e trazendo, de fato, isso para a cultura da instituição. Porque, de fato, não adianta ter um código de ética e conduta que está dentro de uma gaveta, né? Então, isso precisa fazer parte da governança e desse tipo de mecanismo. Então, voltando para a ideia da profissionalização, né? Então, a Lei 13.019 traz o foco também na capacitação, essas regras, regulamentos de compras, e quando a gente olha junto com a Lei Anticorrupção, a importância dessas capacitações internas e do regulamento de compras e contratações dialogar com essas práticas não, enfim, voltadas a ter organizações mais íntegras e comprometidas com o combate à corrupção. Bom dia, parabéns pelo evento. Acho que veio trazer uma luz aqui para todos que estão tentando entender a atual conjuntura jurídica que nós estamos metidos. E eu tenho duas questões. Uma é bem simples, eu imagino, que é com relação ao projeto de lei 1336 de 2011, que, pelo que eu entendi, já foi aprovado na Câmara e no Senado, foi para sanção presidencial, então está para acontecer. No caso dele ser aprovado da maneira como está, como é que ficam as organizações que já têm diretores remunerados? Vão ter que demitir, fazer uma assembleia? Não sei, eu queria saber como fica essa situação. E a segunda questão é uma questão mais específica da nossa organização. Nós somos o NECA, é uma associação de pesquisadores e núcleos de pesquisa, que tem mais ou menos 80 associados. Quase todos eles são assistentes sociais, pedagogos, sociólogos. Nós não temos, dentro do quadro de associados, pessoas com formação que permita uma análise de balanço. Não tem, normalmente são pessoas que têm aversão e pavor a números. Então, eu queria saber se a gente pode colocar no nosso estatuto a possibilidade de membros do Conselho Fiscal serem de fora do quadro associativo da entidade, e se é possível, de alguma maneira, fazer a remuneração desses conselheiros para que a gente consiga suprir essa necessidade, que eu acho muito pertinente que o Conselho Fiscal seja atuante, mas nós não temos nos nossos quadros pessoas que tenham formação com esse perfil profissional que possa atender essa questão. Obrigado. Com relação ao projeto de lei 1336, ele estabelece essa questão
de não remunerar, por qualquer forma, os dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso das associações assistenciais ou fundações, né? Sem fins lucrativos. Então, no caso específico de uma organização que tem uma atividade assistencial, eu acho que ela está até numa situação mais confortável do que a hoje está colocada, porque tem menos condicionantes. A lei vai estabelecer essa questão do limite do valor de mercado, que aí é uma prática que toda organização, enfim, tem por finalidade cumprir, tem a obrigação de cumprir, e no caso do Ministério Público ser aprovado, de uma fundação ser aprovado pelo Ministério Público, e essa regra de governança. Então ele traz que a remuneração tem que ser definida pelo órgão máximo de deliberação. Então o que eu achei interessante até desse projeto de lei o conceito assistencial, ele não fala em assistência social. Então, enfim, é um conceito mais amplo. Mas, como a gente sabe, vai dar margem aí também para muita divergência, e a tendência é que se interprete esse conceito de uma forma um pouco mais restrita. Então, preocupa com relação a algumas organizações que desenvolvam atividades que possam não se encaixar no caso das organizações de nesse conceito de assistencial, né? Para as fundações, parece que fica resolvido, e o que é interessante é essa questão da governança que ele traz, então, de que essa decisão seja tomada pelo órgão máximo de deliberação superior da organização que vai ter que decidir sobre esse tema. O Conselho Fiscal ele tem uma função técnica, né? Então nós temos que entender que nós temos que buscar pessoas aptas a exercer aquela função técnica. Essa legislação nova tornou essa função técnica muito mais estratégica, muito mais importante para a gestão da entidade. Então, eu diria o seguinte: se você não tem dentro dos seus quadros essas pessoas, ou pessoas com essa disponibilidade, você teria que trazer de fora, né? Ou você pode criar instrumentos que suportem as pessoas que estão lá dentro, como as auditorias independentes. Existem procedimentos chamados controladoria interna, né? O controlador interno ou auditoria interna, né? Como se fala, é uma instância da administração que não gasta o dinheiro, mas que faz um pouco dessa função de fiscalização. O chamado controller tem esse papel nas organizações. Então você até pode criar dentro do quadro de funcionários uma instância, ou de prestador de serviços, né, uma instância que apoie e que dê um pouco mais de conforto para o Conselho Fiscal, para que ele se sinta mais garantido. Mas também não há nada na lei que obrigue uma associação de ter conselheiros fiscais apenas associados. Aliás, isso não é obrigado nem para os dirigentes, nem para os conselheiros. É perfeitamente possível que um grupo de associados escolha como dirigentes da entidade pessoas que não são no quadro associados, desde que isso não seja obrigatório pelo Estatuto. Porque às vezes o Estatuto fala eleger dentre os associados o Conselho Fiscal. Aí você criou uma autorregulação, né? Mas isso você pode trazer dirigentes de fora, né? Na verdade, minha dúvida ela já foi um pouco perguntada, mas também no sentido de que quais são as obrigações em relação à transparência das organizações pelo simples fato delas terem isenções de alguns tributos, independente de realizarem convênios com transferências de recursos ou não. E especificamente a minha questão é sobre as fundações. Quais são hoje as obrigações legais dos mecanismos de transparência e prestação de contas das fundações? Toda entidade sem fins lucrativos, ela tem, por definição, a obrigação de prestar contas, né? Porque o que é o lucro? Ela não tem fins de distribuir o lucro, né? O que é o lucro? É o resultado de receita e despesa. Então, para demonstrar que ela, enfim, aquele lucro está sendo reinvestido na sua atividade, que é a obrigação da entidade, o conceito de entidade sem fins lucrativos é aquela que, tendo superávit, vai reinvestir nas suas atividades. Então, a obrigação de reinvestir esse superávit é inerente a qualquer entidade sem fins lucrativos, né?
E como o lucro é resultado de 2 variáveis, é natural que a gente queira conhecer essas variáveis para poder conhecer aquele lucro, né? Então, essa é uma obrigação inerente a qualquer organização. Quando ela recebe recursos públicos, tem uma regra pública, né? Leis, decretos, enfim, que vão determinar isso. Então, vai depender da regra do seu financiador, né? Se é do município que repassa, do Estado, da União. Mas, normalmente, se ela recebe um recurso público para administrar, gerenciar, ela presta contas com relação ao plano de trabalho que ela se propôs a executar e ter aplicado aqueles recursos naquele plano de trabalho com as normas que ela estabelece. Então, a regra do instrumento que ela assina. E também essas normas mais recentes, né, de lei anticorrupção e as próprias normas estatutárias, né? Então, enfim, a grosso modo, tem todas essas normas e também, enfim, as regras relativas ao próprio uso de um recurso público, né? O outro ponto que a Yara perguntou, com relação às fundações, né? Na verdade, essa regra não varia em nenhum momento com relação à fundação ou associação. Então, toda a regra tributária de gestão de recurso público, ela é aplicável com relação a entidades sem fins lucrativos, seja associação ou fundação. A fundação só tem a particularidade de ser velada, né, até nos termos do Código Civil, pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público cuida das fundações. E nesse cuidar das fundações, ele acompanha as suas atividades e também, em caso de um desvio, tem uma função, enfim, de investigar, fiscalizar e ver se ela está cumprindo aquela função social a que se propõe. Então, no caso específico da fundação, tem esse relacionamento com o Ministério Público que vai ter que aprovar as atas, as deliberações que a instituição estabelece. Essa questão de... Tem várias formas quando a gente pensa obrigação de prestar contas, né? Como a Paula colocou, se nós somos uma entidade sem fins lucrativos, então nós não pagamos imposto por causa disso, nós temos que ter essa predisposição de mostrar o que nós fazemos com o nosso dinheiro. Então podemos estar preparados para isso. E isso é uma boa prática de governança, você divulgar os seus relatórios financeiros, o seu relatório de atividades. Depois você tem as prestações de contas vinculadas a seus registros e títulos, né? Eu tenho utilidade pública, tenho OCIP, sou obrigado a reportar ao governo, ao Ministério da Justiça. Eu tenho inscrição no COMAS, no CMDCA, sou obrigado a reportar ao Conselho, né? Eu sou uma fundação, sou obrigado a reportar à fundação, né? Tudo isso decorre... cada vez que eu vou buscar uma titulação, eu crio uma dinâmica de prestação de contas associada àquela titulação. Não existe título sem prestação de contas, né? E não existe possibilidade de obter um título dizendo que não vai fazer prestação de contas, né? Então isso é tudo muito, muito forte. Agora a prestação de contas, ela precisa se desenvolver mais, se nós pensarmos assim, né? Porque um balanço na administração financeira, eles costumam ter as mesmas linhas, porque existem padrões contábeis. Então, se eu cortar o nome de cima, né, de um balanço, eu não sei muito diferenciar se aquilo é uma escola ou uma loja de pneus, porque eu vou ter receita bruta, dedução tal, despesa administrativa, despesa isso, despesa aquilo, ou seja, a estrutura de balanço costuma ser muito igual. Então, o balanço e a demonstração de resultados, eu não consigo descobrir o que a entidade faz ali, como ela aplicou o recurso ali. É uma linguagem quase que estándar, né, universal. Então, por isso, o relatório de atividades ele é importante. E aí nós temos que o relatório de atividades, esse é o que não costuma ser divulgado. O que nós fazemos com o dinheiro? Se nós recebemos 5 milhões de reais de doação, ou de prestação de serviço, ou de mensalidade, ou de contribuição do mantenedor, quem são nossos mantenedores? Né? Que serviços nós prestamos? Né? Onde nós vamos aplicar o recurso? Eu tenho lá que gastei 500 mil em despesa administrativa, o que é o meu escritório? Quantas pessoas tem? Né? Qual é o meu salário médio? Né? Qual a discrepância entre o menor e o maior salário?
Eu tenho uma diferença aqui entre o menor e o menor, a diferença é 5, ou eu tenho que o maior ganha 200 vezes, né? Ou seja, eu posso ter um processo de distribuição de lucro disfarçada ali dentro. Quando eu digo que gastei tanto com um prestador de serviços, que tipos de prestador de serviço? Ou seja, o relatório de atividade, a parte Word, digamos assim, ela explica a parte Excel, né? A parte número da demonstração financeira. E essa explicação, ela ainda é muito deficitária. Esse nível de prestação de contas é muito deficitário. Então, nós temos que criar instrumentos, né, que amplifiquem essa capacidade de reportar adequadamente o que nós fazemos, e aí sim ter um nível de transparência mais satisfatório. Obrigada. A Nicole lembrou bem ali que as fundações têm um tipo de prestação específica, prestação de contas específica, que é o SICAP, aqui em São Paulo, que é, enfim, uma prestação de contas eletrônica que o Ministério Público exige em São Paulo e em vários outros estados também. Então, tem essa... Não, ela é pro Ministério Público, não é pública. Pode publicar se ela quiser. Então, a gente faz todas as perguntas. Bom dia, obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer ouvi-los, tanto o Sazzi quanto a Paula. Para a gente é sempre uma chance de aprendizado. Queria fazer 2 comentários. O primeiro é que o Sazzi comentou do que pode, mas aí não pode, aí pode, mas e depende, né? Parece aquele bordão do pode e não pode, né? Porque no questão aqui em São Paulo, o COMAS, o Conselho Municipal de Assistência Social, ele ainda faz suas inscrições baseadas numa resolução de 2011, antes da 12.868. Então, significa, se você é uma entidade de assistência social que tem o SEBAS, é requisito para o SEBAS a inscrição no COMAS. E o COMAS, ainda pela sua inscrição ter uma legislação anterior à 1268, só inscreve entidades que não remuneram. Então, se você é uma entidade que remunera ou que pretende remunerar, ou o COMAS muda a sua regra de inscrição, ou você não consegue inscrição no COMAS. Sem a inscrição no COMAS, você não tem o SEBAS. Então, para as entidades de assistência social do município de São Paulo, elas não podem remunerar seus dirigentes enquanto que pretendem ser certificadas no federal, elas não podem pedir a certificação enquanto o COMAS não mudar a sua legislação. Então, eu acho que é algo que os advogados de entidades, como você citou isso para o futuro, eu acho que é algo que a gente precisa se mobilizar, é exatamente isso, né? Que as legislações locais e desses cada um, que elas têm que se adequar. A gente tem que fazer uma movimentação para que o Conselho Municipal altere essa legislação, senão as entidades não vão poder remunerar ou vão ter que sujeitar a não remunerar para não perder os SEBAS. E o segundo ponto, eu trabalho numa entidade associativa, assim, que a gente representa fundações do Estado de São Paulo. E a gente também faz eventos e cursos, e uma coisa que, infelizmente, que eu acho que também para o futuro, é que poucos membros dos conselhos fiscais participam dessas capacitações, desses cursos. Eu acho que é algo que, assim, que nas entidades, a partir... o que a gente também acho que deve levar daqui para o futuro e tentar fazer um trabalho, é que nós, de entidades e também os advogados, que a gente insista que os membros do Conselho Fiscal, os membros dos conselhos fiscais, também participem dessas capacitações, entendam melhor o terceiro setor, porque às vezes eles não são nem pessoas que atuam diretamente, são pessoas que conhecem contabilidade, sistema financeiro, mas não conhecem o terceiro setor. Então, eu acho que também falta das entidades a gente incentivar a presença dos conselheiros fiscais nessas, porque a responsabilidade que agora ele demonstra, assim, que foi exposta é enorme. Então, agradecer a oportunidade mais uma vez. Obrigada, Nicole. Sou Marcos, hoje estou na instituição chamada Ação Educativa, aqui de São Paulo também. Agradeço ao convite, a oportunidade de estar aqui trocando com os colegas. E eu gostei da abordagem inicial, e estou gostando bastante das conversas, das perguntas que estão sendo apresentadas, mas eu queria caminhar numa outra direção em relação ao contexto que nós estamos passando no país, que influenciou justamente o adiamento
de entrada em vigor do marco regulatório da Lei 1319. Então, se vocês estão acompanhando, se a gente tem mais informações sobre esse contexto geral, favorável, mais desfavorável para esse movimento, que eu entendo que o Miroski, se ele não resolve todos os nossos problemas, pelo menos uma coisa acho que tem interessante, que é deixar, não padronizado, mas ter uma orientação comum para que cada ministério, digamos, falando do governo federal, ou aqui no governo estadual, a prefeitura tenha, a seu bel prazer, o dirigente vai e exige alguma coisa que tenha alguma legislação passada. E você é obrigado a se quer conveniar, se quer seguir na parceria, ceder à fala daquele dirigente. Então, o Miroski veio dar essa padronizada. Acho isso interessante. Então, quais são os próximos passos? Que movimentos existem para que a gente continue buscando o que tem de bom nessa legislação? E aí as outras dúvidas que eu tinha já foram sanadas, mas ficou uma em questão que, uma vez entrando em vigor a Lei 1319, além do Conselho Fiscal, tem algumas outras alterações dos estatutos, a depender de cada estatuto, né? Mas principalmente as principais que vocês podem já antecipar, que seria interessante para nós nos preocuparmos. Bem, com relação ao contexto, né, que levou ao adiamento do início da vigência da lei e a edição dessa medida provisória 684, nós vamos ter aqui, depois do almoço, né, a Laís Figueiredo Lopes, da Secretaria-Geral da Presidência, e ela, com certeza, vai poder dar uma informação disso. Mas o que levou ao primeiro adiamento foi justamente um movimento da Frente Nacional de Prefeitos, né, que haveria necessidade de um pouco mais de tempo para que as prefeituras pudessem se organizar. Eu imagino que todas elas estavam esperando a publicação do decreto regulamentador no nível federal, que também não aconteceu, né? Quer dizer, então eu acho que, se eu não tenho o paradigma, o exemplo do governo federal, isso fez com que os municípios e os estados ficassem silentes e atrasados nisso. Mas também não é uniforme. Eu tenho um conhecimento de municípios que já implantaram um novo regime, né? Quer dizer, que puxaram todos os convênios até 30 de junho. Isso foi uma conversa que eu tive na prefeitura de Itajaí, por exemplo, em Santa Catarina. Todos os convênios tinham sido prorrogados até 30 de junho, para que em 1º de julho se mudasse a chave de todos os convênios, né? Quer dizer, eles fizeram uma dinâmica de que não haveria um regime velho e novo coexistindo. Eles puxaram todos eles até uma mesma data e alteraram. Me pareceu razoável. O município de Curitiba já regulamentou a lei em 2013, aliás, 2014, quando ela saiu, né? Quer dizer, isso há muito tempo, né? Isso já aconteceu. Então, talvez na parte da tarde a gente vai poder discorrer um pouco mais sobre isso. Com relação aqui a alterações, o que a lei traz de necessidades e alterações estatutárias, o próprio livro que nós estamos fornecendo passo a passo sobre a legislação fala especificamente quais são as alterações sugeridas para estatuto, então já tem uma informação por escrito sobre isso. Só complementando, até a pergunta da Nicole, né, da questão do Comas de São Paulo, então, que apesar de ter uma lei nacional que interpreta essa vedação, porque a lei diz não se considerará um óbice a remuneração de dirigente quando a remuneração acontecer dessa ou daquela forma. Mas o Conselho Municipal de Assistência Social, dentro da sua autonomia e das regras que ele cria para as organizações de assistência social no município, não autoriza, né? E perguntando um pouco da minha sensação com relação à nova lei e essa nova prorrogação, a Lei 3.019, ela traz uma mudança na cultura administrativa do poder público brasileiro muito grande, né? Ela determina que o município, o Estado, a autarquia, a empresa pública, a União, o Ministério, que quiser fazer uma parceria com a organização da sociedade civil, ela deve planejar essa parceria, né? Então, quem nunca teve que correr para fazer um plano de trabalho, que você assina a parceria e não está nem claro as etapas daquele plano de trabalho, porque o poder público, muito interessado em executar aquela política, aquele orçamento,
acaba planejando mal, né? E a organização, enfim, vê uma boa possibilidade de fazer um projeto e também, enfim, acaba estabelecendo uma relação que na sua fase pré-contratual já começa, enfim, com alguns problemas, né? Então essa é uma constatação. Agora, mudar essa estrutura no Brasil inteiro realmente é muito complicado. E esse alinhamento, então, uma coisa muito boa dessa lei, e que, enfim, é essa questão de ser nacional, União, Estados, município. Então, a nossa ideia é que, né, com um marco legal nacional, com o tempo, daqui 5 anos, quiçá a gente vai estar num cenário em que essas normas, pela estabilidade que uma lei nacional traz, vão se harmonizando, né? Então, a grande expectativa que eu tenho, e eu, apesar dos problemas que a legislação traz em alguns aspectos, alguns artigos, eu acho que ela é, de fato, muito positiva ao estabelecer essa organização administrativa para essa política de fomento e colaboração. Porque se o Estado brasileiro executa políticas públicas por meio de parcerias, e se o Estado brasileiro entende que as organizações da sociedade civil são importantes para a nossa democracia, para a nossa sociedade, ele fomenta e colabora com a atividade dessas instituições. E ele tem que se organizar para isso, né? Então, o princípio da organização administrativa é um princípio da atividade pública, é um princípio do direito administrativo. Então, é muito bom que o Estado se organize para isso. Agora, não vai ser fácil, né? São tantos municípios, tantas políticas que nunca foram organizadas a partir dessa perspectiva. Então, de fato, essa teia é muito complicada de ser tecida, né? Primeiro, parabenizar pelo evento e a possibilidade de a gente estar discutindo bem de perto. Segundo, que se o CNPJ já caracteriza as organizações assistenciais, por exemplo, se eu estou na área da assistência social, ele já caracteriza como um recurso que nós temos de inscrição no COMAS. E a segunda pergunta, vocês já responderam assim: quais são os principais pontos relevantes nos estatutos frente a essa lei? Eu tenho 2 perguntas, e são muito específicas lá da instituição onde eu trabalho. Teve um momento em que a Paula falou que quando nós temos parcerias com o governo e que essa parceria gera recurso financeiro, a questão do pagamento das rescisões. Eu queria esclarecer, porque nós temos recebido algumas abordagens que o parceiro público diz que não é responsabilidade dele o pagamento de rescisão, e sim férias e 13º. E a outra pergunta é também que a gente tem sido muito abordado, que os parceiros dizem que, em alguns casos, inclusive no nosso caso, que nós não precisaremos passar pelo chamamento público previsto na 1319, que tem algumas instituições, de uma maneira geral, que vão poder continuar com o sistema de convênio. Mas, lendo a lei, eu entendi que toda a parceria com o poder público deveria ser através desses chamamentos públicos. Bom dia, queria parabenizar também pela iniciativa e fazer mais uma consideração, acho que tem a ver com o que a professora Paula estava falando, com relação a a característica, né, da parceria entre o trabalho no MOCIP, também que trabalha com muitos municípios, né, na área de educação, formação de educadores. E aí fiquei muito pensando aqui também no que o Eduardo estava comentando do Miroski, né, acho que é também com aquela questão do contexto da gestão pública, né, da gente tentando buscar um contexto em que a burocracia ela esgotou talvez o modelo burocrático tradicional, né, e as organizações da sociedade civil veem como uma nova possibilidade mesmo de não desburocratizar, porque não é possível, mas de ter uma gestão pública mais por resultados ou mais dinâmica, né? Então, acho que, e até nessa questão da relação entre a organização social com o Estado, se é de oposição, né? A gente sabe que tem muitas organizações sociais que colocam o Estado, questionam, né, o Estado muitas vezes, ou de substituição ou de complementariedade, né? Eu creio que é um grande avanço, né,
para garantir essa complementariedade mesmo da política pública, né? Então, acho que é mais uma consideração sobre isso. Bom, obrigado pelo convite. Queria ver como vocês enxergam, no âmbito da 13019, uma parceria em que a organização contribui com recursos privados para o Estado. Então, digamos, uma parceria de cooperação. Há repasses ou há atividades que estão sendo prestadas, não como uma prestação de serviço, mas que estão sendo realizadas com recurso privado para o Estado? Bem, perguntas bem interessantes todos vocês fizeram. A burocracia é um processo de encadeamento de obrigações. A lógica é essa. Não é um processo de divisão, é um processo de encadeamento. Uma coisa depende de outra, que depende de outra, depende de outra, depende de outra. Né? Originariamente ela era para organizar, cada um cuida de um pedaço, mas a lógica, como ela evoluiu, não só no Brasil, mas no mundo, é que uma coisa é um encadeamento. Então, se você quer ter o SEBAS, você precisa ter o COMAS. Se você cuida de criança, para ter o COMAS, precisa ter inscrição no CMDCA. Para ter o CMDCA, você precisa de alvará de funcionamento. Para ter alvará, você precisa de vistoria do bombeiro. Para vistoria do bombeiro, você precisa de extintor. Então, para eu ter imunidade, eu preciso de extintor. Exatamente isso. Porque é um processo de encadeamento. Né? Então, nós temos que entender isso, que essas obrigações, elas dialogam uma com a outra. Então, nós sempre temos que fazer uma análise, uma reflexão. E aí fazer as escolhas, se queremos ou não queremos. Né? Como nós formatamos o nosso projeto. Né? E aí tomando cuidado com essas armadilhas, né? Com essas armadilhas. Então, fugir de algumas coisas que a gente sabe que tradicionalmente dão problemas. Né? É claro que toda essa legislação foi concebida a partir da lógica que o Estado financia. Então, quando eu tenho o inverso, quer dizer, uma entidade que dá recurso para o Estado, a gente sabe que a entidade não dá o recurso para o Estado, porque se você depositasse no Caixa Único da União, do Estado ou do município, aquele dinheiro teria que ser licitado, porque ele entra no orçamento. Então, você não está dando o dinheiro para ele, você está aplicando numa função do Estado. E aí nós temos que avaliar como que isso está se operacionalizando, porque existem situações em que o Estado não tem a exclusividade de fazer aquilo. Por exemplo, proteção do meio ambiente é toda a sociedade. Educação, né, a sociedade toda. Assistência social, sociedade toda. Né, cultura, sociedade toda. Então, às vezes você está fazendo alguma coisa, mas que não é exclusivo do Estado. Né? Você está fazendo uma coisa sua, mas que aparentemente é o poder público que estaria fazendo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque existem as possibilidades que você está atuando com o seu recurso numa causa que também é sua, né? Não apenas com o Estado. Mas o detalhe é importante, ou seja, como se estrutura isso no contrato, como você pensa o seu papel e pensa o papel do seu parceiro. E aí, claro, se a gente tem uma grande onda legislativa dizendo que pode remunerar dirigente, e nós temos uma instância municipal dizendo que não pode, é uma questão de fazer uma gestão, de dizer, olha, a sua legislação já está anacrônica, a sua legislação surgiu num contexto e o contexto alterou. Uma vez alterado o contexto, necessariamente tem que se alterar essa resolução. Então, é um esforço, né? Eu acho que a gente também não tem que aceitar uma resolução do COMAS simplesmente, mas, por outro lado, falar com os conselheiros do COMAS e apresentar que houve uma inovação profunda no cenário legislativo que eles têm que refletir para a atualização dos seus conceitos, né? Repense seus conceitos, né? Então, é uma questão importante a colocar. Quer complementar mais alguma outra coisa? Não, perfeito. Eu queria complementar com relação à questão da remuneração de verbas rescisórias, né? No âmbito da Lei 3.019. A lei é clara, o artigo 46 estabelece que poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho. Então, o plano de trabalho vai ter que ser claro que vai pagar remuneração e verba rescisória. Se existir um fundo ou um provisionamento para isso, é para o pagamento de verba rescisória. E a lei vai dizer remuneração, fundo de garantia, verbas rescisórias e demais encargos sociais, né?
desde que tais valores estejam relacionados ao plano de trabalho. Então, nesse ponto, a legislação estabelece claramente. Agora, é o que a gente está dizendo, a tradição da burocracia de determinados órgãos nem sempre interpreta a legislação da maneira que está colocada, né? Então, essa é uma situação, enfim, que a gente já viveu muitas ocasiões, enfim, de ter uma interpretação, uma outra pessoa reanalisa e se chega ao entendimento, porque não há nenhuma vedação com relação a isso. É uma prática em muitos casos, a gente conhece muitas organizações que têm essa prática. Então, no caso da saúde, as organizações sociais têm lá destacado especificamente. Isso está previsto no próprio contrato de gestão. Então, eu acho que realmente é uma questão de buscar, como o Eduardo está falando, um entendimento. E por isso que capacitação, diálogo, são muito importantes, porque é uma mudança de cultura, né? E eu brinco até que eu comecei a dar aula porque eu percebia que na minha atividade profissional de advocacia na área de organizações sem fins lucrativos, eu tinha que ensinar para todo mundo o que eu estava fazendo. Então, você chega para um cartório, não, porque a associação é o Código Civil, a lei das OCIPs estabelece, um fiscal do ICMS que vai cuidar de TCMD, ele nunca ouviu falar nesse tributo, mas por que tem isso mesmo? Como... Então, acaba que a nossa atividade é muito de levar informação e demonstrar. Então, a gente está falando de uma mudança, enfim, de cultura na administração pública e que é um processo, enfim, que vai demandar um tempo e qualificação. A minha, acho que é mais um ponto reflexivo. Eu diria que é a produção de subjetividade aí. Eu estive na Paulus um dia desses, porque fui chamada para ser banca dos artigos que eles estavam terminando um curso de capacitação do Miroski e tal. E a grande questão por eles apresentada era a competição que será gerada entre as organizações da sociedade civil, porque elas têm que estar altamente capacitadas para poder estar dentro, né, desse contexto todo. Então, a gente vem de uma luta, inclusive no NEATS há muito tempo, para a história das redes, das ONGs congêneres, e contrário à competição entre as organizações da sociedade civil. Por isso que eu não soube, no momento até, acho que não tive maturidade para levar esse assunto, porque eu também não via muita saída. Porque o que eu estou vendo é isso mesmo, em alguns momentos. Então, eu queria pedir ajuda para vocês, para esse comentário aí. Bom dia a todos. Eu tenho uma sugestão, dúvida, reclamação, enfim, sobre a questão do conceito de dirigente. Como o Eduardo bem colocou aqui no começo, quando o espaço de interpretação da norma é muito amplo, ele também traz um certo risco, porque eu não tenho garantia de que todos vão interpretar como eu. E nesse sentido, a lei da utilidade pública, que é toda antiga, tão antiga, ela parece que foi mais feliz, não na restrição, mas na definição, para dizer o que ela quer e o que ela não quer. E ela diz claramente, não pode remunerar conselheiro, fiscal, consultivo, diretor, etc. E as outras leis que vieram depois proibiram a remuneração de dirigente sem explicar quem é o dirigente. Bom, tudo bem, que diretor que atua na gestão executiva é dirigente, não há dúvidas. Mas o conselheiro administrativo é dirigente? O conselheiro fiscal é dirigente? A gente pode entender que a lei tributária, grosso modo, internalizou eles nesse conceito, porque se ela proíbe a remuneração do dirigente, que é o diretor, com maior razão vai proibir a remuneração dos conselheiros. Mas agora o inverso acontece, né? Até que seja aprovada a nova lei, o inverso acontece por quê? Porque agora, então, os dirigentes podem ser remunerados. Então, os conselheiros passam a poder ser remunerados, porque a nova lei, a lei que alterou a 9532, ela não fala dirigente que atua na gestão executiva. Ela usa o termo dirigente de forma genérica, diferente da lei das OCIPs, que diz, a lei das OCIPs não quis entrar nessa discussão. Quem não é dirigente? Ela diz, só pode ser remunerado o dirigente que atua na gestão executiva. Se tiver algum dirigente que não atua na gestão executiva e que seja considerado dirigente, não vai poder ser remunerado. A lei nova não faz isso. Então, esse campo, e para nós advogados que temos que ajudar a resolver as dúvidas dos clientes que chegam lá agora, bom,
conselheiro fiscal pode ser remunerado? Conselheiro administrativo, conselheiro vem aqui a cada 3 meses numa reunião, posso remunerá-lo? Né? Então, isso talvez a gente tenha que pensar numa lei que venha trazer uma definição, mas não dizer dirigente é quem administra. Né? Talvez uma coisa um pouco mais clara, ou falar claramente, conselheiro pode ou não pode ser remunerado, só diretor pode, quem atua na gestão executiva, enfim. Por isso que eu disse que é meio uma sugestão, reclamação, e se quiserem fazer algum comentário, também cabe. Obrigada. A legislação tributária, o Código Tributário Nacional, ele diz que os conceitos do direito civil têm que ser adotados pelo direito tributário, não podem ser subvertidos pelo direito tributário. E quando eu penso em dirigente, eu de fato tenho que olhar o direito civil, porque é o direito civil que vai regular a forma de gestão de uma pessoa jurídica, né? E aí eu tenho, né, no Código Civil, na legislação civil, um aspecto que trata das associações e o aspecto que trata das sociedades. Sendo que nas sociedades é um pouco mais desenvolvido que o das associações. Justamente porque a liberdade de associação garantiu que o Código apenas dissesse: o seu estatuto vai dispor sobre a sua forma de associação, sobre a forma de gestão, né? Digamos assim. Agora, nas sociedades, quando eu vou no Código Civil, na parte das sociedades, eu tenho o conselho de administrador. Quando eu vou nas sociedades por ações, tem uma lei especial, eu tenho um papel do conselho fiscal e da diretoria. Então eu tenho que construir a partir desses conceitos, né? De como esses órgãos se articulam. E aí a gente tem que, no direito societário das grandes companhias, você tem que o papel do conselho de administração é um papel estratégico, um papel de olhar de longo prazo, é aquilo que os americanos chamam de nose in, hands off, quer dizer, o nariz dentro, mas as mãos fora, ou seja, eu olho tudo, acompanho, mas não decido. A diretoria um pouco mais na gestão cotidiana, assinatura de contratos, representação legal, né, outorga de procurações, e aí eu tenho a instância de conselho fiscal como independente dos três, quer dizer, são 3 órgãos independentes e o conselho fiscal olhando se tanto o conselho de administração quanto a diretoria estão atendendo aos interesses dos acionistas, dos stakeholders, né, que eles representam os acionistas da empresa. Então, eu diria que a gente tem que olhar nessa estrutura de gestão da Lei 6.404 e buscar dali a inspiração e construir o argumento, construir a forma do estatuto dessa forma. A dificuldade que nós temos com a palavra conselho e diretoria é que no setor sem fins lucrativos eles foram usados de uma forma muito confusa, né? Eu já vi situações que chegaram para mim que a entidade tinha um conselho diretor, né? Na dúvida o que é, põe os dois. Conselho diretor, né? E comissão superior de orientação, né? Às vezes usa alguns eufemismos, né? E o fato é que conselho no setor sem fins lucrativos nunca teve uma visão muito clara. O que é conselho? Né? Tem conselho que dá procuração, tem conselho que assina cheque, tem conselho que assina contrato. Então isso não é o conselho da Lei 6.404, isso é a diretoria. Então a gente vai ter que buscar um pouco mais de referência na parte do direito civil que trata das sociedades para construir esse argumento e aí eu justificar. O conceito de dirigente para efeito de imposto de renda tem base nisso e tem um grande teórico do imposto de renda chamado Bulhões Pedreira, né, que escreveu um livro sobre o imposto de renda em 1964, né, e lá ele fez uma definição de dirigente, que é exatamente isso: o dirigente é aquele que ocupa cargo definido no estatuto. E a partir de então, toda a Receita Federal, todo o entendimento do direito tributário se construiu em cima daquilo. Então, a gente consegue construir um caminho razoável aí de solidez, mas é importante também não misturar, não ser muito criativo na denominação dos cargos, porque senão a gente cria confusão, né? Respondendo à pergunta, enfim, essa colocação da Érica, acho que vale a colocação e até, de fato, essa foi uma diferenciação que é importante ser feita quando a gente trata desse assunto, né? E a gente vê como a própria legislação cria essa situação de confusão, né? Então, a Lei de Utilidade Pública fala em conselheiros, fiscais, consultivos, diretores, e a partir daí a legislação começa a diferenciar entre estatutários e não estatutários,
e entre atividade, os que atuam na gestão executiva, os que prestam serviços específicos, então o caso do professor, né, do reitor de uma universidade que seja uma instituição sem fins lucrativos, que dá aula na instituição, né? E também essa diferenciação do que atua na gestão executiva e aquele que não atua de forma nenhuma, mas exerce um cargo, né? Então você tem essa questão de ter o cargo, mas o fato da pessoa ter o cargo não é suficiente para que ela seja remunerada. Para que seja remunerado, é necessário que ela trabalhe, né? Então, esses são pontos importantes que a legislação trabalha e que realmente não está construída de uma forma harmônica, o que gera muito ponto para dúvida. E como a gente está falando de um território de isenção, tem essa regra de que a isenção é interpretada de uma forma restritiva, porque ela é uma exceção, né? Então, isso aumenta, a importância de ter regras internas e uma boa governança para tentar suprir essa confusão que a legislação traz com relação a esse tema. E a pergunta da Miriam, né, eu achei muito interessante, Miriam, e essa é uma preocupação que eu tenho também, né, com relação a como os editais de chamamento não criem uma cultura de competição entre as organizações, né? E eu acho que esse é um desafio que está colocado para as próprias entidades e para o poder público, né? Então, para quem gerencia esse tipo de política. E é um assunto, inclusive, que no último encontro do NEADS que a gente fez e falou sobre o conteúdo desses editais, a gente buscou trabalhar um pouco esse assunto e pensar em formas dos editais para que eles sejam mais voltados a práticas colaborativas, enfim, ao reconhecimento das diferenças entre as organizações e que não tenha essa cultura de uma competição exacerbada entre as entidades. Mas o risco está muito colocado, de novo, porque a administração pública não tem tradição em fazer editais para seleção de organizações. Ele tem muita tradição em fazer edital de licitação, onde a competição é uma premissa, né? Então, é um procedimento competitivo e então a chave vai estar justamente no conteúdo desses editais e nos critérios que forem ser utilizados. E eu tenho insistido e até recomendado para as organizações que um grande aporte que as entidades da sociedade civil podem dar nesse momento para o poder público é oferecer bons critérios para a diferenciação, né? Então, você é uma entidade X e você atua de fato com, enfim, uma forma que você considera muito importante e que a entidade do outro lado da rua não atua, né? E como o poder público pode estabelecer num edital, identificar essa diferença e colocar no edital claramente isso como um critério de diferenciação? Então, eu posso estabelecer tempo de atuação, o nível de qualificação dos profissionais, isso tudo o poder público está acostumado. Currículo, certificado, atestados de capacidade técnica, de outros serviços prestados. Mas, além disso, né, tem critérios mais subjetivos que podem ser estabelecidos. E também pensar em ter comissões de seleção que sejam mais arejadas e que tenham uma forte conexão com a política e que não sejam só meramente burocráticas, né? Então, a comissão não vai ter aquele papel só de conferir documento, né? A comissão pode se reunir, pode inclusive chamar uma audiência pública entre as organizações, uma reunião de trabalho, porque, ao contrário da licitação, o chamamento público da Lei 13.019 não prevê a necessidade de que ele seja um procedimento sigiloso, com envelopes fechados, e ele veda também a seleção pelo menor preço. Então, nunca vai ter uma seleção só por preço. A seleção deve levar em consideração a qualificação da organização. Então, esse é realmente um quebra-cabeça aí que eu acho que vale as instituições fazerem um exercício. Se eu fosse o gestor dessa parceria que eu quero contratar, como eu ia fazer o edital, né? Esse é um ponto, eu acho, muito importante e que as organizações têm muito mais conhecimento e legitimidade que o próprio poder público para
oferecer, chegar com, enfim, uma oferta para o poder público dessas boas práticas e ideias nesse sentido. Acho que é isso. Bom, estamos já no nosso horário. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui esse momento da manhã. Bom, obrigada a todos.